Mas que vergonha que está acontecendo com o Corinthians, hein, Sheik? Você já viu um negócio desse? Você que já trabalhou lá no departamento de futebol, eu nunca vi tanta atrapalhada, Sheik. Pois é, Benja. Boa tarde, agora um pouco mais sério, né? Falando com pessoas sérias agora, que são o nosso público, né? Você e o Mano não muito, mas nosso público sim. Ô, Benja, eu tô aqui ouvindo vocês. A gente está indo pro 4º ano, tá? Que o futebol do Corinthians não acontece. Tudo bem, tá no início, vamos ter um pouco de paciência, esperar mais um pouquinho, ainda tem tempo, dá para contratar, mas a gente está falando de iniciando o 4º ano que o Corinthians não consegue apresentar um bom futebol, e isso é preocupante. O Santos, vale lembrar lá, ó, o Santos, de tanto bater na trave ali, ó, caiu. Será que o Corinthians está indo para o mesmo caminho? Começa um ano muito ruim para a nova diretoria, isso é uma verdade, tá? Uma lambança atrás da outra, e essas contratações, até o momento, pelo que foi apresentado, nada deu certo e esperança nenhuma com esse time. O Cássio falou, inclusive, essa semana aí que passou, falta contratar, falta jogadores, e pediu desculpa lá, teve uma conversa, pelo amor de Deus. O Cássio não falou nada de errado. O Corinthians precisa, sim, de jogadores que entendam o que é o manto, o que é essa camisa. Tem que se identificar. Se não for, nem vai, não contrata. Deixa o time do ano passado. É uma bagunça atrás da outra. Então, diretoria, antes de fechar uma contratação, se certifique-se de que esse atleta realmente tem o perfil do Corinthians. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A torcida do Corinthians não aguenta mais, e quem ama o Corinthians também não aguenta mais. Uma bagunça atrás da outra. Eu vou falar agora pra você. Tem jogador que não dá, ok. Mas a culpa principal é da diretoria do Corinthians. Sem dúvida. Quem tá fazendo as atrapalhadas não são os jogadores, é a diretoria. O Mano Menezes também não tem culpa. Dão um jogador pra ele e tiram. Não dão o que ele pede. O Corinthians tá uma bagunça. Agora, olha isso, Sheik. André Hernan, mano, 8 dias atrás, ouça essa sonora. Olha na mão de quem tá o futebol do Corinthians. Dá uma olhada. O que o torcedor está preocupado, Rubão, é com relação ao Garro, né? O Rodrigo Garro. E, claro, é uma questão burocrática de documentação. Eu queria que você falasse um pouquinho, contextualizando aí o que está rolando e qual é a real situação em termos de documentação. A dificuldade nossa quando o estrangeiro vem documentação, Polícia Federal, tem todo um trâmite diferente, ele tem que tirar um CPF aqui, ele tem que tirar documento de trabalho aqui, então acaba enroscando em algumas coisas. Mas nada que, eu acho que na próxima rodada ele joga já, ele está inscrito, só não baixou no bid, mas faltava um documentinho, ele assinou no dia, acho que na quinta-feira, agora que vai dar tudo certo. Eu acho que no próximo jogo ele joga. Restante, todo mundo ok, todo mundo já basicamente pronto? Todo mundo bidado. Falta um documentinho. Isso ele falou no sábado passado no treino aberto, que ele falou no próximo jogo já foram 2. E não tem previsão do Garro. E tá todo mundo bidado. Tá aí, André, na mão de quem é o futebol do Corinthians. Não, e assim, primeiro que o futebol hoje, os clubes de futebol e o staff dos jogadores, hoje, tudo é feito de processo. Hoje, os clubes não trabalham sem processos. Quando você tem uma contratação, você tem que ir ao Ministério do Trabalho, você tira o visto de trabalho primeiro, que ele não cita visto de trabalho. Um documentinho. É um documentinho. E aí depois você dá a entrada para você tirar a documentação desse jogador, né, que aí que ele fala que é o CPF, é a última coisa, isso nem é necessário no momento. CPF é para o cara alugar apartamento, essa coisa toda. O que acontece é que ele não citou, e acho que ele não tinha conhecimento, é que como você tem uma moeda diferente, um câmbio diferente, e lá na Argentina o dólar explodiu, o dólar na Argentina, você tem um câmbio diferente aqui no Brasil, lá eles queriam que você fizesse um pagamento diferente, que os impostos na Argentina, altos, fossem pagos
pelo Corinthians. Essa era uma exigência. E aí o Corinthians falou, não vou pagar essa bolada, que daria um dinheiro muito alto para o Corinthians. Mas o que está no contrato? O que está no contrato é que esse dinheiro tinha que ser pago pelo Tadieres. Tá lá. E como é que os caras não liberam o jogador? Eu, inclusive, publiquei isso no meu E como é que eles não liberam o jogador? Porque aí fica uma batalha do tipo assim, então tá bom, vocês não vão pagar, então vocês não vão ter o jogador. E aí, esses clubes argentinos são bem difíceis. O Corinthians pagou? O Corinthians pagou o que estava no contrato. Então o Corinthians está certo. O Corinthians está certo. Só que aí, o que o presidente do Tadieres falou? Então vai lá na justiça, vai atrás dos seus direitos. Os caras jogaram sujo. E aí o Corinthians foi na FIFA. Só que o Corinthians tem uma série de questões erradas e atrapalhadas que hoje o torcedor não acredita. E aí o Corinthians hoje certo, tem muita gente que acha que está errado. Então o Corinthians vai na FIFA e agora está esperando e não sabe quando vai ter o jogador. É o preço, ó. Os caras ficam falando dessas coisas aqui, ó. O preço. Olha lá, André. Olha lá, Sheik, mano. Você não vai ver mais o Corinthians entrar em campo e não disputar a bola, ficar cercando galinha. O Corinthians vai disputar toda a bola. A bola é o prato de comida. Perder e ganhar faz parte do futebol. O que nós temos que fazer é competir o tempo inteiro. É nesse sentido. Nós vamos competir o tempo inteiro. O presidente falou que nós vamos devolver o Corinthians para o corintiano, é isso. Vocês vão ter a alegria de ver o Corinthians jogar. É isso. Acabou a farra. Você não vai ver mais o Corinthians entrar em campo e não disputar a bola, ficar cercando galinha. O Corinthians vai disputar toda a bola. Duas perguntas, mano. Acabou a farra? E a outra? Ele falou que o torcedor do Corinthians vai voltar a ter alegria. Tem alguma previsão? Não, para as duas. Não acabou a farra, o Corinthians continua um arremedo de time. O Corinthians ele pratica o futebol mais tântrico do Brasil. Ele vai para um lado, vai para o outro, passa perto, mas não penetra, não faz nada. Que bonito. Faz nada. Que bonito, Sheik. Segunda coisa, o Corinthians é uma zona, dentro e fora de campo. Esse time é uma piada. O São Bernardo, Benja, no final do primeiro tempo, ontem, teve um lance ali de uma jogada bem trabalhada, que inclusive depois a bola terminou aí batendo na trave. Cara, uma jogada trabalhada que você vê no início de temporada com um elenco muito inferior, colocando o Corinthians na roda. O Corinthians, ele vive, Benjamin, de chuveirinho para dentro da área. O Corinthians podia ser patrocinado, ao invés de uma empresa aí de casa de aposta, por uma empresa de ducha. Porque o Corinthians, ele é chuveiro o dia inteiro. Cara, é toda hora para dentro da área ali para tentar buscar o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que ele é mal em todos os fundamentos, que dirá de cabeça, então. Cara, é um absurdo. Mas o Corinthians ele não tem uma jogada sequer, Benja. Uma jogada. Ô, Sheik, você que jogou bola, você acha que o Mano Menezes ontem pegaram lá e falou, você é burro. E depois o Mano falou, mas eu não tô... É o lance, não é a pessoa, é a atitude. Foi uma falta que ele fez no campo de ataque, Benjamin. Ele poderia ter disputado a bola ali sem fazer a falta. Tem aí o Mano Menezes explicando? Olha lá, Sheik. A gente não descontextualiza, só descontextualiza quem quer fazer um tumulto. O jogo é um lugar onde as palavras são fortes, né? Mas a gente se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal, né? A atitude pode ter sido burra naquele momento, é uma falta de ataque, você não pode fazer uma falta de ataque, você está com um homem a mais, nós temos 5, 6 faltas de ataque, né? Então a gente, quando se refere a isso, sempre é a atitude, não é a pessoa, né? E quem deu meio chutinho sabe que é assim, tá? Então vamos continuar falando para as pessoas do futebol. Se quiserem fazer reality show, bom, daí eu acho que tem que ir para outra coisa, a gente não faz, né? Ô, Sheik, nessa eu concordo com o Mano Menezes, tá? Dentro de campo, gente. Às vezes é um termo. Onde se fala, no futebol não tem por favor. Se os caras pegar eu e a Elô falando, então, vai os dois presos. É normal, cara. Depois eles se abraçam. É coisa do jogo. Ou não é, Sheik? Não é? Veja, assim, o que acontece? A gente fala isso o tempo inteiro, né? O futebol está Nutella, até os comentaristas estão Nutella, negócio de entrelinhas. Eles inventam uns nomes que eu, particularmente, eu nunca ouvi na vida, e muito menos dentro do futebol. Isso, para mim, tudo é novidade. Para mim, absolutamente normal uma cobrança que, inclusive, no dia a dia, nos treinos, dentro do centro de treinamento, acontece de uma maneira, inclusive, mais ríspida, de uma maneira um pouco mais agressiva para alguns. Para quem joga ou jogou, é absolutamente normal. O atleta tem que entender que é para melhorar
não é pessoal, o cara não está ofendendo ele ali. E o Mano muito menos ofendeu, é que é raro a gente ver isso, né? É raro um treinador fazer isso fora dos treinamentos. Mas no treinamento é normal, um grita com o outro, um xinga o outro. Inclusive, a gente nem pode falar o que acontece dentro do treinamento aqui. E quando isso é levado ao jogo, ao campo, com TV, com torcida, todo mundo assistindo, parece que é um absurdo, um escândalo. E não é. É uma cobrança absolutamente normal. O Mano não fez nada. E o Corinthians, inclusive pegando um gancho do que o Mano falou aí, o Corinthians não tem mais o nosso centroavante que ganha todas as bolas na área, as bolas aéreas, o chuveirinho, que é o Gil, que hoje está no Santos, né? Mas, ô André, não, você que fica muito dentro do campo, aí eu tô com o Sheik, cara. Pra mim foi um exagero, pô. Os caras querem o quê? Que nem os caras... Vocês que ficam lá dentro do campo, vocês colocam o microfone lá, que nem o Vanderlei, o Luxemburgo. Fala, nossa, mas ele é grosso. Cara, mas não é ele pra ter o microfone. O cara tá na adrenalina, o cara tá trabalhando. O cara não vai falar, oi, tudo bem, por favor? Eu acho que é o contexto. Eu acho que é interessante você que está ali na beira do campo, e eu estou há muitos anos, eu já vi muita coisa, e eu acho que quando você passa para o público, você passa com o contexto. É importante você passar com o contexto. E eu acho que ontem, na beira do campo, a Aline Nastari, que foi a repórter que trouxe a informação, ela passou com o contexto, tanto que foi ela que fez essa pergunta que gerou essa resposta do Mano. Eu, por exemplo, você citou o Vanderlei uma vez ele teve uma discussão ríspida com o Vinha, quando ele estava no Palmeiras. E era uma época de pandemia sem torcida. E eu falei, o Vinha não gostou da substituição, ficou bravo aqui e tal. E aí o Vanderlei ouviu, porque era sem torcida. E eu falei, e eu dei o contexto na transmissão. E o Vanderlei falou assim, quer criar tumulto, baixinho, não sei o quê. Eu falei assim, não, Vanderlei, eu dei o contexto. Ali, não, beleza. Então, quando você dá o contexto da coisa, é a informação completa. Quando você fala só, ele ficou bravo aqui, parece que é uma confusão sem fim que os caras não vão se falar nunca mais. Então, eu acho importante, como jornalista, como repórter à beira do campo, você dar a informação que é relevante de uma discussão, mas você trazer para o público também o contexto da coisa, que é absolutamente normal no futebol, que é como o Muricy fala, que no futebol não existe o por favor, o com licença, né? É toda hora a discussão, né? Cara, eu vou te falar, o futebol tá chato. Eu vi um recorte esses dias, André, Benja, Sheik, nossos amigos aí, da década de 90, o Godoy estava apitando e eram Corinthians e Palmeiras. E na hora que houve uma discussão, o Godoy ele foi até o banco para discutir com o Luxemburgo. E, se eu não me engano, foi o Oswaldo Pascoal que colocou o microfone. O repórter entrava no campo, ele encostava do lado do treinador e do juiz. E ele colocou o microfone ali, o Luxemburgo, ô Godoy, você quer me fu? Aí o Godoy, você cala a boca, que senão eu vou te mandar pra rua. Mas era uma baixaria, Benjamin. O repórter aqui, do lado, ouvindo o negócio. Era demais. Mas hoje, se o treinador ele faz uma cobrança no jogador dentro de campo, vira notícia. Vira notícia. Isso daí antigamente, meu irmão, como o Sheik falou, é algo corriqueiro que acontece dentro de campo. Só que hoje a gente vive numa realidade que qualquer coisa, por exemplo, os caras colocam um microfone, uma desgraça do microfone no banco do treinador. Se ele fala um palavrão, como você citou do Luxemburgo, ele tá errado. O Luxemburgo é boca suja. Tá no ambiente, cara. Campo de futebol, você não pede por favor. Que não devia estar lá. Exato. E aí o cara da narração, o narrador, olha, o Luxemburgo é mal educado, mas ele tá ali no ambiente propício para isso. O futebol ninguém pede com licença, o futebol ninguém pede por favor para nada. E eu acho que isso aí foi exagero mesmo. É a história do Diniz e do Tietê, que acabou virando uma inimizade. Você vê que o Tietê é magoado com o Diniz até hoje. A história do Perninha mascaradinho, que tomou uma proporção gigantesca. Alguma vez, ô Sheik, o Tite, que é um lorde, falou alguma coisa desse nível para você? Não, Benja. Dessa maneira, não. Até porque o perfil dele, todos nós conhecemos bem, ele tem uma maneira diferente de abordar, né? Ele tem uma abordagem diferente. Mas é o Tite, né? E dentro do futebol, quantos Tite existe, né? A maioria dos treinadores, o vocabulário da várzea para dentro do futebol profissional. E tem que ser dessa maneira. E para o atleta está tudo bem, não tem nada de errado. É que é criada uma situação que ela não existe. O Diniz e o Tietê lá atrás
o Tietchan ficou chateado com o Diniz. Poxa, ficou chateado porque a imprensa fez uma novela sobre esse assunto, completamente desnecessário, como é o caso do Mano e do Yuri agora. Não tem necessidade nenhuma, novela nenhuma. Ali já se abraçaram, no CT já está tudo bem. Aí a resenha no vestiário, os caras já vão zoar o Yuri no vestiário, é burro, já vai virar gozação e tá tudo bem, segue o baile. Ô Sheik, qual foi a vez que você deixou o Tite mais bravo? A vez que eu deixei o Tite mais bravo foi uma vez que eu me atrasei para um treino, o que acontecia às vezes, né? Era raro, mas acontecia. E eu falei que estava muito atrasado. E esse jogo era um clássico, era um jogo contra o São Paulo. E ele segurou o treino, acho que um pouquinho mais, para ver se eu conseguia chegar. Só que eu falei que estava bem atrasado e não estava. Eu estava 5 minutos atrasado. Então eu cheguei de surpresa, já pronto na sala dele. E aí E ele ficou muito bravo comigo, muito bravo, porque, pô, Tite prega sempre, né, falar a verdade, enfim. E ali eu fui querer fazer uma brincadeira e fui muito mal e ele ficou bem chateado comigo. Mas aí eu já entendi o recado, né? Melhor não ficar mais para não ficar no banco, né? Quando você chegou de helicóptero, o Tite ficou bravo também ou não? Então, Benja, ali, pelo incrível que pareça, o Tite é um cara fenomenal, né? Para quem conhece, e o dia a dia com ele é maravilhoso. Para o Tite, Benja, você pode ir para o treino de bicicleta, carro, eu acho que moto não. Você pode ir no meio de transporte que você quiser. A única exigência dele é que você cumpra os horários. Direito de igualdade, é isso que ele prega muito. Então, 35 não pode esperar entendeu? Então, ele prega muito isso. Não me importa se você vem com um carro bonito, um carro feio, se tu vem de Ferrari ou um carro mais simples, você tem que cumprir os horários. Aqui todos são iguais e vão ser tratados da mesma forma. Ô Sheik, e o que o Mano falou do Ranieri semana passada? Você achou legal ou não? Vamos ouvir para você recordar aí, dá uma olhada. Te referiste aí a uma cobrança do Ranieri porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. O que você achou disso aí, Sheik? Pegando aí mais uma história, né? O contexto. Segundo o Mano, ele quis dizer que ele falou lá de Cuiabá e não do Cuiabá. Ele explicou, inclusive, quando foi questionado sobre a comparação, enfim. Agora, resta saber se ele falou da instituição, obviamente que ele errou e errou feio, né? Agora, da maneira que ele responde, da maneira que ele coloca, não. Ele falou que foi de Cuiabá, dizendo que é uma distância muito longa para o atleta tentar um gol. Pelo menos foi isso que eu entendi. É isso, Hernan? No dia seguinte que rolou essa polêmica toda, inclusive o próprio Cuiabá, o clube, soltou uma nota oficial lamentando, dizendo que é um absurdo isso aí, a instituição e tudo mais. Eu falei com algumas pessoas do Mano, e até para saber se o Mano iria se desculpar sobre isso, e a resposta que veio foi: o Mano jamais iria falar da instituição e desrespeitar a instituição. O que ele quis dizer foi: não dá para chutar dessa maneira, dar um chute longe desse, achando que você vai chutar lá em Cuiabá. E aí, tipo assim, na hora, por que Cuiabá? Porque o jogador estava lá em Cuiabá, tempos atrás. Vai chutar longe lá em Cuiabá. Poderia ser isso. Então, assim, a frase dele é em Cuiabá e não no Cuiabá. E o em Cuiabá é a distância. Um chute tipo, longe. Ele poderia ter falado, chutou na lua, mas falou Cuiabá. Daqui até... Mas do jeito que tá, se ele falasse que chutou na lua, ia ter alguém da NASA que ia reclamar com o Mano Menezes. Pois é. Ô, Benja, e essa história não é uma desculpa do Mano, não, tá? Essa história ela é real. E eu fui perguntar a um amigo também hoje, lá dentro do clube, e ele falou, olha, ele não falou isso mesmo, é verdade essa história. Não é uma desculpa do Mano. Achei que é bom a gente falar aqui também que ele foi xingado por conta própria, porque muitas vezes ele coloca na minha conta alguma declaração que eu dou
E falar, o Mano falou alguma coisa, aí vão lá e xingam ele. Então, essa foi por conta dele. Mas, Benja, eu achei que ele foi mal, cara. Sabe por quê? O negócio é o seguinte, É o melhor jogador do Corinthians hoje. Ele e o Félix Torres. Eu gosto bastante também do Félix Torres, está indo muito bem. Muito bom. Então, Benja, na boa, quando ele faz uma crítica, como ele fez ali pro Ranielli, uma crítica individual, eu acho que você centraliza todos os problemas do jogo naquele jogador. E eu acho que isso daí, cara, foi uma atitude muito feia por parte dele. O Ranielli, Benja, é um jogador que acabou de chegar. Ele pode ter se precipitado naquela finalização que ele deu no primeiro tempo, mas, por exemplo, no final do jogo, André, o próprio Fausto Vera deu um chute mais ridículo do que o do Ranielli e ele não deu essa comida de toco no Fausto Vera. Então, se ele quiser, Benjamin, cobrar de alguém, ele que cobre dos jogadores que são bem pagos para isso e já estão lá há mais tempo. Eu repito aqui, vou dar nomes. Fausto Vera, Maicon, Rojas e Yuri Alberto, porque todos eles foram muito piores do que o próprio Ranielli naquela partida contra o Ituano e ele não fez uma crítica nominal. Inclusive, quando foi falar do Yuri Alberto, ele falou, temos que ter paciência e dar confiança. E para o Ranielli, que acabou de chegar no Corinthians, não tem que dar confiança, eu acho que uma declaração dessa, Benja, é ruim para o jogador. Porque numa dessa, o cara até se perde dentro do elenco, na parte psicológica, porque ele foi cobrado da forma como ele foi. Porque tudo no Corinthians, Benjamin, é a 10ª potência. Não dá para comparar a proporção que tem o Cuiabá, e não precisam ficar ofendidos comigo, Cuiabá, não precisa emitir uma nota oficial, mas não dá para comparar a proporção que tem o Cuiabá e a proporção que tem o Corinthians. Uma declaração dessa do Mano Menezes, você pode ferrar o atleta, cara. Ferra o atleta, tira a confiança do menino. E, mano, você como grande treinador que é consagrado, você sabe muito bem, cara, o grande líder, ele elogia em público e ele cobra no particular. Eu acho que assim, quando ele faz uma cobrança até pública para um jogador, eu acho que ele está querendo provar para o jogador que ele é importante. Eu acho que ele quer tirar do jogador, avisar o jogador, falar assim, ó, eu quero cuidar de você e eu quero extrair de você o melhor. Você é importante para mim. Porque o que eu ouço lá no Corinthians é que o Ranielli pode virar com o Mano o novo Ralf. Então, assim, é um toque. Você é importante. Porque, assim, falar do Fausto Vera me parece não estar nos planos do Corinthians. Tanto que no noticiário aceitamos trocar por X, Z e V. Porque a gente viu no noticiário troca por vários jogadores do Flamengo. O problema é trocar e o Fausto Vera ir e quem vir chegar e ir embora também. Chegar e ir embora. Porque a gente não sabe mais quando é contratado. Não, e o Fausto Vera continuar ali à disposição e ser escalado para jogar, né? É um jogador que está na lista de dispensa, né? Isso aí é mais um erro. Corinthians? É mais um erro da direção, na minha opinião. Eu era criança, né? Não parece, eu já era seu fã, né? Eu era moleque. Vai me chamar de Benjamin Button agora. André Arnaldo, você já viu um Corinthians tão desorganizado e bagunçado igual tá esse? Eu me lembro da época do... Por incrível que pareça, eu já cobri o Corinthians naquela época, naquela época do Kia Jurabichan. A chegada do Carlitos Teves e tal, lembra? MSI. 2007, você lembra? Quando caiu? Lembro. Quem é que era o diretor de futebol? Era... Rubão. Era o Rubão, exatamente. É o Rubão que montou esse time que na época da entrevista dizendo esse time briga por títulos. Exatamente. Caiu. Caiu. Era uma bagunça. Salve, salve fiel, seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Na noite do último sábado, a 27, a história envolvendo Mateuzinho teve um novo episódio. Segundo informações de Vene Casagrande, o Botafogo fez uma proposta para contratar o defensor de 23 anos. Inicialmente, o Flamengo teria concordado com a proposta, visto que o jogador não está nos planos de Tite para a temporada. No entanto, o Corinthians pode se interessar por essa novidade. Conforme o jornalista divulgou, mesmo com a oferta do Botafogo, Mateuzinho tem o desejo de jogar pelo Corinthians. O lateral direito pretende atuar no Timão ao longo do ano de 2024. Assim, Mateuzinho deve aguardar até segunda-feira, a 29, para saber se o Corinthians irá superar a proposta apresentada pelo Botafogo. O clube carioca teria oferecido 4 milhões de euros a 2,5 milhões de euros fixos mais 1,5 milhão de euros em metas. No início da semana passada, quando a situação de Mateuzinho veio à tona, o Corinthians fez uma proposta de 3 milhões de euros para contar com o lateral direito. Além do valor oferecido, o contrato envolveria metas, podendo totalizar 4 milhões de euros. No entanto, as negociações esfriaram praticamente sem nenhum acordo entre as equipes. Diante disso, John Testor, nos Estados Unidos, conversou com Landim e apresentou uma proposta para contratar Mateuzinho. O Botafogo está em contato com o staff do jogador para discutir os detalhes contratuais.
O Corinthians, interessado no jogador, deve elaborar uma proposta que satisfaça o Flamengo. A vontade do defensor pode influenciar no desfecho final da negociação. É isso, torcedor. Conta aí nos comentários o que achou e fica ligado para as próximas novidades do Corinthians. Nos encontramos no próximo vídeo.